Boa tarde, pessoal. Meu nome é William, sou docente do curso de Direito e hoje nós vamos falar sobre a propriedade industrial, o registro e o desenho industrial. Nosso trabalho é com a professora Silvana e os próximos colegas que vão apresentar serão Caio, Pedro, Guilherme, Wesley e Henrique. E eu que estou falando com vocês. Vamos ao trabalho. Hoje nós vamos falar de noções, requisitos dos registros da propriedade industrial, prioridade do pedido, exame formal, processamento de decisão, recurso, certificado de registro, proteção legal, prazo para o exercício do direito, extinção do registro e cessão de direito de empregados. Aí você pode me perguntar, William, mas o que é a propriedade industrial e o registro de desenho industrial? A propriedade industrial é uma área do direito que protege a criação do intelecto humano no contexto da indústria e do comércio. Ela envolve uma série de direitos relacionados a inovações, marcas, desenhos, indústrias, entre outros, com o objetivo de garantir a exclusividade e evitar que outros utilizem ou copiem a criação sem a permissão do criador ou titular do direito. Ou seja, é uma proteção que a pessoa tem com sua patente, com sua criação, para que ninguém venha roubar a sua ideia. Das noções, o desenho industrial é caracterizado pela forma ou conjunto de linhas e cores que podem ser aplicadas ao produto, conferindo-lhe uma aparência nova original. Essa aparência pode ser estética, decoração ou funcional, relacionada à forma do produto, mas deve ser distinta das formas usuais do mercado. Ou seja, a pessoa tem que ter a sua própria inteligência, a sua própria marca naquele produto que vai ser criado. Vamos falar sobre os requisitos. Os principais requisitos para que o desenho industrial seja registrado são novidade, o desenho deve ser novo e não pode ter sido divulgado ao público anteriormente, no Brasil ou no exterior. Originalidade, o desenho deve ser único, ou seja, não pode ser uma cópia de outra existente, ou seja, um plágio, não pode existir plágio. Aplicabilidade industrial, o desenho deve ser aplicado à produção de um produto, ou seja, deve ser reproduzível em escala industrial. Bom dia, hoje eu vou falar sobre o registro. O registro de desenho industrial no Brasil segue um processo legal estruturado em 4 etapas principais, conforme previsto nos artigos 101 a 106 da Lei 9.279 de 96 e regulamentado pela Instrução Normativa número 44 de 2013, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A primeira etapa é a prioridade e o pedido, onde o titular apresenta a solicitação de registro, podendo reivindicar prioridade com base em depósitos anteriores, conforme tratados internacionais. Em seguida, ocorre o exame formal, no qual a instituição verifica o pedido, se o pedido atende requisitos básicos como documentação adequada e pagamento das taxas. Após essa análise inicial, inicia-se o processamento e a decisão, no momento em que o pedido é publicado e terceiros podem apresentar oposição. Caso não haja impedimentos, o registro é concedido e, por fim, existe a possibilidade de recurso, permitindo que o requerente conteste eventuais rejeições ou que terceiros questionem a concessão do registro. Esse procedimento garante a proteção legal de forma ornamental de um produto, conferindo exclusividade ao titular por um período determinado e fomentando a inovação no design industrial. Bom dia, me chamo Pedro Otávio e hoje eu vou falar um pouco sobre o pedido de prioridade e a prioridade industrial. Então, quando alguém fala assim de fazer um depósito de patente ou registro de desenho industrial no exterior, pode se reivindicar numa prioridade aqui no Brasil. Isso é, desde que o presente documento comprobatório seja em até 90 dias, até porque isso garante a sua isenção e a sua criação e proteção da data do primeiro pedido. Então, o Código de Propriedade Industrial estabelece um prazo de até 12 meses para invenções do modelo e da utilidade, de 6 meses para o desenho industrial e marcas e modelos. Para que o pedido seja válido, ele deve se comprometer com um único objetivo, uma descrição clara, um formulário preenchido em português e os documentos essenciais para o requerimento do relatório descrito e as imagens. Se a prioridade não for comprovada no momento do pedido, ainda há um prazo de apresentar os documentos. Isso assegura a proteção dos direitos do inventor dentro das normas internacionais. Também vou falar um pouco sobre o exame formal. Na prioridade industrial, o processo essencial para garantir que um pedido atenda aos requisitos básicos antes de seguir para análise
ele tem que verificar se o documento está completo, se a apresentação seja na língua portuguesa e se a apresentação requer está correta. Como o caso de pedidos feitos para procuradores, além disso são analisados elementos essenciais, como a identificação do autor, do desenho industrial e do depositante. Se houver falhas não essenciais, requerentes há até 5 dias para corrigir. Esse prazo é dado para que seja a devolução ser analisada por mérito. E isso temos 2 situações possíveis. Uma que é o depósito. Se tudo estiver correto e for conferido dentro do prazo, o pedido segue para análise. Já se tiver a devolução, se de conferências não foram feitas, o pedido é devolvido ao ingressante. Vale se lembrar também a data de depósito, que será considerada na mesma do protocolo, desde que todas as exigências preliminares sejam cumpridas. Esse exame é um passo fundamental para garantir a regularidade dos pedidos e evitar o atraso do processo da concessão. Bom dia, me chamo Guilherme Lopes e vou falar hoje sobre processamento e decisão. Vou começar sobre a diferença entre a patente e o registro do desenho industrial. O processamento do desenho industrial é menos rigoroso do que o das patentes. Após o depósito formal do pedido, são analisados 4 requisitos essenciais: novidade, originalidade, industriabilidade e licitude. Vou falar agora dos caminhos do processamento. Após o depósito, são 5 caminhos que são possíveis: a publicação e processão, o sigilo temporário, a retirada do pedido, o aguardamento da comprovação de prioridade e o interferimento. A fase recursal, as decisões da NPI podem ser ocorridas com base nos artigos 212 e seguintes da NPI. A fase recursal, as decisões da NPI podem ser recorridas com base nos artigos 212 e seguintes da NPI. O recurso segue o mesmo trâmite para todas as decisões do órgão. Agora eu vou falar um pouco também sobre o certificado do registro. O certificado do registro de desenho industrial é o documento oficial que comprova a propriedade do desenho e garante ao titular o direito exclusivo de explorá-lo comercialmente. Com esse registro, o titular pode impedir terceiros de fabricar, usar, vender ou importar o objeto protegido sem sua autorização, assegurando assim a exclusividade e a valorização do design no mercado. Esse certificado contém elementos essenciais definidos pelo artigo 107 da Lei de Prioridade Industrial, e entre eles estão o número e o título do registro, a identificação do autor, caso ele não tenha solicitado anonimato, a qualificação do titular, incluindo nome, nacionalidade e domicílio, além do prazo de vigência da proteção. Também fazem parte do documento os desenhos técnicos do produto, informações sobre prioridade estrangeira, se houver, e, em alguns casos, o relatório descritivo e as reivindicações associadas ao registro. Com isso, o certificado de registro fortalece a segurança jurídica e a competitividade dos titulares, protegendo suas criações e incentivando a inovação no design industrial. Eu vou falar também sobre o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Criado em 1970, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial é a autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia, responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria. Entre os serviços da instituição estão os registros de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador e topografias, as concessões de patentes e as elevações de contratos de franquia e das distintas mobilidades da transferência da tecnologia. Na economia do conhecimento, estes direitos se transformam em diferenciais competitivos, estimulando o surgimento constante de novas identidades e soluções técnicas. A instituição conta com a nova estrutura regimental que foi estabelecida pelo decreto de número 8.854, de 22 de setembro de 2016. Bom, meu colega já explicou ali as noções básicas quando a gente está falando aqui em desenho industrial, propriedade industrial. Agora a gente vai entrar mais um pouco no nosso quesito quando a gente fala sobre o direito, que é mais nas questões jurídicas. Eu vou falar um pouquinho da questão da proteção legal. No que consiste essa proteção legal? No momento que você tem a certificação da INPS, que é Instituto Nacional da Propriedade Industrial, você garante um negócio chamado exclusividade. O que é essa exclusividade? Essa exclusividade, com ela, por exemplo, no momento que eu tenho um desenho industrial, ou seja, eu tenho ali
o formato, a imagem, que se caracteriza esse desenho, ele se torna somente meu, ou seja, uma outra pessoa, outra empresa, ela não pode copiar. Caso ela faça, você requerer judicialmente para que o produto dela deixe de ser comercializado. Tá? É importante destacar que, dentre as características, a gente tem essa exclusividade e a gente tem uma outra que é muito interessante também, que é a possibilidade de licenciamento. Em que consiste isso? Licenciamento é quando eu quero abrir mão dessa exclusividade para outra empresa. Eu abro mão e em troca, em contrapartida, ela vai me trazer royalties, ela vai me trazer lucros em cima da venda desse produto dela. Correto? Certo? É importante destacar também que, quando a gente fala em proteção legal, a gente não está falando só em indivíduo e empresa, a gente está falando do mercado como um todo também. Então, assim, para o mercado é muito interessante essa exclusividade, porque, querendo ou não, uma empresa não pode copiar o produto da outra, tá? A gente tem registrado. E fazendo isso, fazendo com que as empresas elas têm que ter originais. Elas têm que criar novos produtos, desenvolver novos formatos, a textura do produto, o desenho tem que ser cada vez mais novo, ou seja, tem que ficar renovando. Isso aquece o mercado, isso fomenta o mercado, isso faz os valores subirem. Isso é um ponto interessante, é a questão que evita prejuízos econômicos. Então, se eu tenho uma propriedade industrial, tenho uma desenho industrial, se uma outra empresa tem um produto copia esse desenho industrial, querendo ou não, eu vou ter um prejuízo econômico aqui. E isso, essa proteção legal, ela impede. Dentro de utilidade, a gente vai entrar na questão dos prazos. Então, assim, beleza, tem o certificado da INPS lá, ok? E garantindo a desenho industrial para mim. Significa que eu vou ter para a vida toda? Não. Você vai ter durante um prazo. Qual vai ser o prazo ali? 10 anos. Passou em 10 anos, você vai ter a opção de estender mais 3 vezes de 5 anos cada um, totalizando 25 anos. No momento que eu passo 25 anos com esse desenho industrial e esse prazo acaba, ele se torna de domínio público. Ou seja, qualquer empresa onde pode ser utilizado esse desenho industrial. Só que aí tem um ponto muito interessante. E grandes marcas elas possuem isso, que é o quê? No momento que você passa desses 25 anos e esse desenho industrial ele é característico daquela marca, quando você olha um desenho no formato de uma embalagem, por exemplo, e automaticamente o consumidor já liga com uma determinada marca, ele tem a possibilidade de requerer ainda do INPS a marca, o selo, no caso, certificado de marca tridimensional. No que consiste o certificado de marca tridimensional? É quando a propriedade de imagem, a imagem industrial, ela é clara. Então, eu olhei para a imagem, relacionei com a marca. Aí eu posso requerer essa marca tridimensional. Consequentemente, eu vou ter ela como de minha exclusividade de forma permanente. Diferente lá da certificação inicial, que seria de 25 anos, aqui não, vou ter permanente. Eu só preciso renovar cada 10 anos. Basicamente é isso. Meu nosso colega, ele vai dar continuidade na questão de extinção de registros. Então, assim, existem possibilidades para que esse certificado seja extinto e não perca essa exclusividade. Bom dia a todos, me chamo Hélio e hoje a gente vai abordar dois temas muito importantes, que é a extinção de registro e a garantia dos direitos dos empregados. Ok? Eu vou estar falando um pouco sobre a extinção do registro. Vemos que o desenho industrial é um bem corpóreo, um estabelecimento industrial. Esse registro ele tem por objetivo garantir o direito de exclusividade sobre aquela marca, ok? O que vai garantir ao criador o direito exclusivo, ou seja, outras pessoas não vão poder utilizar daquela determinada criação. No entanto, esses direitos têm um prazo de vigência e pode ser extinto de várias formas. O artigo 119 ele traz a explicação do prazo da vigência, ou seja, vamos supor que ela tem um prazo legal de 5 anos, aí ele não faz a renovação, ele pode perder o acesso exclusivo daquela marca. A gente também tem o inciso 2, pela renúncia do titular, ou seja, daquele criador, ressalvando o direito de terceiros. Ou seja, como isso se dá? Isso se dá quando, de forma legal, o
criador da marca ele renuncia, ou seja, ele dá o direito para que outras empresas reutilizem. Um exemplo disso que a gente vê comumente é o genérico que você compra em farmácias, tem o oficial e tem lá prescrito genérico, então no caso ele está copiando determinado produto. Agora eu vou estar falando sobre o direito de empregados, ou seja, a lei manda aplicar aos desenhos industriais o mesmo regime das patentes. No que se refere ao direito dos empregados na realização da atividade ligada ao desenho industrial. No caso, isso se dá de várias formas. Isso significa que os desenhos podem ser objeto de licença, ou seja, o titular vai permitir que outras pessoas tenham acesso à criação dele. Como isso se dá? Isso se dá mediante a um pagamento, ou seja, vai ser uma reunião que vai envolver aí questões financeiras e tal, de muitas partes interessadas. No contexto da criação de desenhos industriais, a legislação brasileira ela reconhece que os desenhos possam ser criados por empregados. Isso se dá de três formas. Ou seja, o empregado ele está lá no seu período de ofício, exercendo sua profissão dentro da empresa, e ele faz a criação de um desenho, ou seja, de quem vai ser o titular dessa criação, quem vai obter o monopólio dessa criação, ou seja, necessariamente nesse caso seria a empresa. Vamos supor que a pessoa esteja fora do seu período de ofício, ok? E fora das suas longevidades trabalhistas, e ela faz uma criação, ou seja, a propriedade vai ser do empregado. E também tem a terceira forma, que se dá em uma relação conjunta entre ambos. Aí no caso da divisão, ficaria um consenso, eles entrando na reunião para ver quem vai ter o monopólio, se vai ser dividido igualmente. Eu venho concluindo ainda para o capítulo 9, agradecer a Deus por ter me ouvido. Fala pessoal, desse jeito eu finalizo o capítulo 9, espero que vocês tenham gostado da apresentação do meu grupo, a minha apresentação, ok? Espero que vocês tenham entendido e absorvido o conteúdo.